Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, diz assim: vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Versículo 45, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e Ele derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos, até os pecadores fazem isso, eles também amam aqueles que os amam. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, os adoradores de ídolos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A gente precisa entender, para que essa palavra faça sentido para nós, que quando Mateus, o evangelista, escreve essa palavra, ele está escrevendo para gente religiosa, e não religiosos quaisquer. Ele está escrevendo para gente religiosa extremista, radical. E radical no melhor sentido da palavra radical. Radical no sentido de raiz. Radical no sentido de gente que pratica a religião baseado na raiz, que foi buscar aonde as coisas começaram, que vive do começo da crença. Mateus escreve o seu livro focado num grupo de judeus que estavam abertos a ouvir o evangelho, que estavam tentando entender o evangelho. Mateus escreve para gente que vive a religião, para gente que acredita em Deus, para gente que conhece Deus, que sabe quem Ele é. E quando Mateus escreve isso, ele escreve num tempo em que há um grito no meio do povo. Há uma confusão porque na época em que Mateus escreve o livro, já existe uma pergunta entre os judeus, entre o povo da religião. A pergunta: Deus ainda está cobrando caro para ser dele? Os judeus enfrentaram uma confusão grande, mais ou menos por essa época, porque chegou entre os judeus a notícia de que o apóstolo Paulo estava pregando uma salvação sem lei, e de que essa salvação sem a lei estava se espalhando, e haveria uma libertinagem terrível se espalhando no meio dos judeus da diáspora. Os judeus espalhados pelo mundo estavam ouvindo falar de um evangelho sem Moisés, um evangelho sem lei, uma crença num Deus que opera milagres, mas sem muito nhenhenhen, sem muita coisa certa, sem muito caminho da lei. E aí entre os judeus passou a haver uma discussão e uma divisão, e uma ideia de contrapor a isso, de dizer: não, Senhor, Deus ainda é severo, Deus ainda é durão, Deus não mudou de cara, Ele ainda está cobrando caro para entrar no céu dele, para ser o povo dele. E não é qualquer um que vai ser o povo de Deus, porque Deus não está barateando nada. Mas entre os judeus dessa época, especialmente um grupo de judeus que permitiram que a sua crença fosse influenciada pela cultura grega que operava naquele momento, um grupo de judeus seguidores do helenismo, muito mais tendenciosos para aceitar as ideias helenistas, que aproveitaram essas ideias novas de Paulo e foram para o outro lado. E eles abandonaram completamente o conjunto de crenças, caíram na gandaia e disseram: coisa boa essa nova mensagem da graça, porque a gente pode gandaiar à vontade, fazer besteira à vontade, cair no pecado e depois ainda ir para o céu. Os judeus não davam conta de entender isso com uma clareza maior que os gentios entendiam. Porque para o povo gentil, que não tinha lei para guardar, quando Paulo chega e fala da salvação pela graça, de uma salvação que Deus me deu por causa da cruz, uma salvação que depende simplesmente que eu seja de Deus, que eu creia nesse Deus e que minha vida seja dele, abandonando a vida de pecado e me entregando a Deus. A lei não é tão importante para os gentios, isso é fácil entender. Mas para os judeus,
que nascem praticando lei, nascem guardando sábado, não comendo carne de porco, não comendo peixe que não tenha escama, que nasce praticando rituais diários, repetitivos, que nascem acreditando que ou paga o preço ou não vai para o céu. Para os judeus, isso não é fácil de entender. E aí eles se dividem basicamente nesse momento em dois grupos, que ou vão para um extremo ou vai para o outro. No extremo ficava um grupo que está enjoado da lei, então ele quer chutar o balde e não quer lei nenhuma. Do outro lado fica um grupo que está agarrado à lei, está crendo, ele não abre mão da lei, ele diz: eu não aceito uma salvação que não seja paga e cara. É nessa hora, nesse momento da história, que Mateus escreve o Evangelho de Mateus para contar a história de Jesus. E para esse povo que está confuso sobre as coisas, Mateus começa a contar a história de Jesus, contando do grande sermão da montanha que Jesus pregou. E Jesus começa a pregar o sermão da montanha falando da lei. E uma das coisas claras que Jesus deixa para os judeus que querem, na desculpa da graça, abandonar a lei e achar que não tem mais pecado nenhum, Jesus começa dizendo: eu não vim cancelar a lei, eu vim confirmar a lei é verdade. Mas no Evangelho de Mateus, esse Jesus que veio confirmar a lei, ele diz: eu também vim cumprir a lei e pagar o preço da lei para que você seja salvo, independente dela. Sua salvação é pela graça, como disse o apóstolo Paulo. No meio do Sermão do Monte, enquanto Jesus está falando que a lei é real, a lei tem que ser respeitada, a lei tem que ser entendida, Jesus também diz que essa graça está estabelecida em nós por causa da cruz. E nesse texto, no fechamento do Sermão do Monte, Jesus resume a ideia discutida entre eles com algumas ideias simples. A primeira ideia que Jesus transmite é a ideia de Deus é bom e você precisa ser bom como Ele, com lei ou sem lei. Ele diz assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, porque o seu Pai é bom e você é filho dele, seja bom como Ele é bom. Jesus está resolvendo o medo que as pessoas têm de não cumprir a lei, o medo que as pessoas têm da libertinagem e o medo que elas têm de ser escravo da lei. Jesus está resolvendo assim: quem é você? Eu sou filho de Deus. Joia, haja como tal. Não, mas aí não tem mais lei, não importa. Com lei ou sem lei, você é de Deus. Isso não tem absolutamente nada a ver com regra, com conjunto de padrões, com conjunto de leis. Isso não tem nada a ver com medo de ir para o inferno, não tem nada a ver com vontade de ir para o céu, não tem nada a ver com quem está te vigiando, com quem está botando regra na sua vida. Não tem absolutamente nada a ver com a religião, tem a ver com você e com quem você é. O que Jesus está dizendo é que a lei é apenas seja quem você é. Você é de Deus? Haja como tal. Viva à altura disso. Você é de Deus. E aí, Jesus deixa claro para ninguém ficar fazendo interpretação própria que Deus é bom, que a bondade de Deus alcança as pessoas, que a bondade de Deus está sempre disponível, que a bondade de Deus está sempre se derramando. Então, seja lá o que você fizer, não faça mal para você mesmo, porque Deus não faz mal. Não faça mal para o outro, porque Deus não faz mal. Não faça mal para o mundo, porque Deus não faz mal. Não faça mal para a comunidade, porque Deus não faz mal. Seja lá o que for que você estiver vivendo, seja bom, porque o seu Pai é bom e é isso que você é. Então haja à altura do que o seu Pai está fazendo. Mas com quem eu vou ser bom? Com todo mundo, inclusive com o inimigo. Pastor, como é que uma pessoa consegue ser bom e ter inimigo? Meu irmão, registra uma coisa: você não escolhe o seu inimigo, o seu inimigo escolhe você. E não importa o quão bondoso você o trate, não importa o quanto você investiu na vida dele, não importa o quanto você se preocupou com ele, não importa o quanto você cuidou dele, se ele resolver que vai ser seu inimigo, se ele resolver que vai te atacar, se ele resolver que vai falar mal de você, se ele resolver que não vai te reconhecer, se ele resolver que vai ser ingrato, ele vai, e não há nada que você possa fazer a respeito disso. Essa ideia de que eu controlo as pessoas, que se eu fizer bem para elas, elas vão fazer bem para mim, essa é uma ideia errada. Eu não decido o que as pessoas vão fazer, elas decidem. Eu decido o que eu vou fazer.
E Jesus está dizendo que, embora você não pode escolher o seu inimigo, você pode escolher o que você vai fazer com o seu inimigo. E ele está dizendo, seja bom com o seu inimigo. Por quê? Porque o inimigo merece? Não, ele não merece. Porque o inimigo é legal? Não, ele não é legal. Por que você vai ser bom com o seu inimigo? Porque você é bom. E por que você é bom? Porque seu pai é bom. Você é filho dele. É inadmissível que você seja filho de um Deus tão bom e seja ruim. Você é bom. Seja bom. Ao tomar essa postura de amor e bondade, você não precisa mais se preocupar com a lei, porque a lei automaticamente está se cumprindo na sua vida. Automaticamente você está cumprindo o projeto da lei. Você está sendo o que Deus te chamou para ser. A coisa toda está andando. Então a primeira verdade que Mateus ajuda a gente a entender a respeito dessa polêmica do tempo dele é a verdade: Deus é bom e você é filho de Deus, então viver a bondade é de Deus. E ele está falando, se você não estiver preocupado com a lei, mas você estiver preocupado em ser como Deus é, tá de bom tamanho, vai funcionar assim mesmo. Você não vai ter que preocupar com a lei não tem que te escravizar, você não tem que ser refém dela. Se você entende que você é de Deus e que Deus é bom. A segunda verdade que ele coloca no texto é que o conjunto de intenções que movem você a guardar a lei ou a não guardar a lei, conta ponto nesse novo momento de Deus, com lei ou sem lei, para os que praticam a lei e para os que não praticam a lei. Jesus está dizendo assim: se vocês amarem apenas os que vos amam, que recompensa tem? Os publicanos também fazem isso. Se vocês saudarem apenas os que são seus, o que vocês estão fazendo? Os pagãos também fazem isso. Sejam perfeitos. Jesus está dizendo que tem gente fazendo as boas ações que você reivindica, mas a intenção deles não é boa. Jesus está falando de gente que faz a coisa certa para conseguir vantagem das pessoas certas. Jesus está falando de gente que toma posturas corretas por causa de um jogo de interesse que vai fazer bem para ele. Por que você está guardando a lei? Porque eu quero ser bem visto aos olhos do sacerdote. Por que você que é publicano, que é pecador, está guardando a lei? Porque o cara que está me vendo guardar a lei vai pagar o imposto direitinho. Se ele me ver mais direitinho, ele vai pagar com alegria. Existe um conjunto de razões para se fazer as coisas certas que está ligado ao que é meu. Ele guarda a lei porque esse daqui é o meu irmão, essa daqui é minha família, esse aqui é o meu carro, essa aqui é a minha casa, essa é minha cidade, é meu negócio, é minha igreja, é minha coisa. Jesus está dizendo, até os pagãos cuidam bem dos seus. E é nessa questão que a coisa fica complicada, sabe por quê? Porque esse tipo de justiça baseado no interesse, no jogo de interesse, ele é uma justiça que muda. Sabe, fulano cometeu um crime terrível, pau nele. Mas esse fulano é meu melhor amigo e me deve uma grana violenta. E se baterem nele, ele não vai poder me pagar. Soltem ele. Vamos chamar alguém para protegê-lo. Coitado, não precisa machucar tanto. O que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, muda de figura quando o interesse é meu e quando o interesse é do outro. Jesus está falando de um mundo onde o certo e o errado muda de figura. Quando as pessoas mudam, quando os interesses mudam, quando a brasa vai para a minha sardinha, então o injusto muda, o justo também muda. Jesus está dizendo, não, assim não. É preciso perguntar, por que você está fazendo certo e o errado? E a resposta certa para essa pergunta é, eu estou fazendo certo e o errado por causa de quem eu sou. Eu me lembro de alguém contando uma história de uma oportunidade maravilhosa que ele teve, uma empresa, de desviar uma quantidade de grana. E ele teve uma oportunidade, ele e o colega, de fazer um desvio de verba, que não era necessariamente roubar, era desviar, entendeu? O dinheiro que normalmente entraria no caixa da empresa não entraria mais, porque foi desviado. E quando ele me contou a história, ele me contou com uma sensação de orgulho, e eu fiquei também. Porque ele me contou que quando o amigo dele mostrou a situação para ele, antes de fazer o convite para roubar junto, quer dizer, para desviar verba junto, o amigo dele disse para ele, olha, por causa disso, 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 por
por causa de todas essas possibilidades, ninguém nunca saberá que nós roubamos, quer dizer, desviamos. Ninguém nunca vai saber. Então ele disse para mim, pastor, eu falei para ele, eu vou saber. E eu sabendo, já está de bom tamanho. Eu sabendo, vai ser o suficiente para eu não dormir. Eu sabendo, vai ser o suficiente para eu ter pesadelo, para eu me cobrar. Eu sabendo, vai ser o suficiente para eu ter vergonha de orar e falar com meu Deus. Eu estou sabendo, tá bom já. E ele disse para mim, eu não vou entrar naquela situação. Porque se eu entrar, ninguém vai saber. Eu vou saber. Jesus está dizendo que a razão por que acertamos e erramos conta ponto. Porque muitas vezes a razão por que a gente está acertando está tão errada que daria mais certo se estivesse errando. E Jesus está dizendo qual é a razão certa para acertar. A razão certa para acertar é porque eu sou filho do Pai Celestial. Não é a lei, não é a obrigação, não é a religião, não é o medo do que vão pensar de mim que me faz andar e achar o caminho certo. Não é, é quem eu sou. Quem eu sou não me deixa ficar nesse erro. E se eu errar, quem eu sou me faz levantar a cabeça e dizer, não quero isso não faz bem para mim. Não é isso que eu sou, eu tenho outro caminho para viver. Na versão de Mateus, do Evangelho, ele diz para a gente que era controlado pela lei, que tem alguma coisa mais nobre que a obrigação da religião. Para servir a Deus, é quem eu sou. Ele me fez filho de Deus. Ele me deu a nobreza de ser filho de Deus. E eu vou responder à altura. Mas tem uma terceira ideia. Uma terceira ideia estabelecida por Jesus para colaborar com essa visão do extremo de ou eu abandono a lei e vou viver uma libertinagem total, ou eu viro escravo da lei e vou fazer tudo como manda o figurino porque eu estou com medo de ir para o inferno. Tem mais uma ideia de Jesus para corroborar isso. Ele diz, versículo 45, vocês são filhos do Pai Celestial, e o Pai Celestial faz raiar o seu sol e a sua chuva sobre os maus e os bons, sobre os justos e sobre os injustos. Mateus está registrando a resposta para uma pergunta que todo mundo que tem essa dúvida na cabeça faz. Todo mundo que está entre ser refém da lei ou ser refém da libertinagem, todo mundo que está nesse meio faz essa pergunta. Se Deus é bom, e se Deus me libertou da lei, por que quando eu peco, por que quando eu erro, ainda tem preço a pagar? Se Deus está me salvando de graça, por que o preço ainda é caro quando eu erro? Por que o preço ainda é grandioso? E não se engane, o preço ainda é grandioso. Sinto muito que seja eu a te contar isso. Mateus registra para os judeus, para a gente da lei, que a consequência da decisão errada do indivíduo não é alguma coisa vinda da ira maldosa de Deus ou da ira vingativa de Deus. Mateus registra para os judeus que a consequência maldosa do erro é resultado direto da quebra de princípios. Mateus está dizendo assim, Deus é sempre bom, sempre, em todas as ocasiões. Com quem? Com todos. Ele derrama o sol dele, ele derrama a chuva dele sobre todo mundo. Ele derrama a bênção dele sobre os maus, ele derrama a bênção dele sobre os bons, ele derrama a bênção dele sobre os justos, e ele derrama a bênção dele sobre os injustos, porque ele é bom sempre, e ele é bom com todos, ele não é mau com ninguém. Mas quando Mateus estabelece que Deus derrama o sol e a chuva, ele está claramente usando uma figura de linguagem ligada a agricultura, porque o sol e a chuva é exatamente o que a planta precisa para produzir. Ela precisa do sol para fazer a fotossíntese, ela precisa da chuva para arrancar os nutrientes da terra, e esses dois canais alimentam a planta. Deus derrama o sol, que faz a planta ficar forte, Deus derrama a chuva, que faz a planta ficar forte. Aí a pergunta é, o que você plantou? Quem decide o que você vai plantar é você. Deus estende a mão dele abençoando todo dia, e suas escolhas definem o que essa bênção vai operar na sua vida. E Jesus classifica
em 4 grupos. O grupo de plantações que nós fazemos. Ele fala dos maus e fala dos bons. Muitas coisas que plantamos são más. E sabe que elas vão produzir? O mal. E eu preciso te contar uma coisa chata, difícil de engolir, mas é verdade. Para cada semente que você planta, cada uma, a colheita é pelo menos 100 vezes mais. E tem uma coisa pior. Depois da queda de Adão, as sementes ruins produzem mais. Infelizmente, eu tenho que te contar isso. A terra, ela é mais fértil para o mal. Então, se você planta uma coisa boa e a terra for boa, produção aí de 100, 200 vezes mais, tá de bom tamanho. Pode ficar feliz, você está colhendo bem. Se você plantar alguma coisa ruim, assim, 1000 vezes, 1500 vezes mais, porque a terra é mais fértil para o mal. Então, tudo de ruim que você planta, nasce com mais abundância, porque Adão, infelizmente, amaldiçoou a terra. Mas o fato é, tem sementes boas e tem sementes ruins. E se você plantar as boas, vai nascer boa. E se você plantar a ruim, vai nascer a ruim. O que Deus tem a ver com isso? Nada, problema seu, o que manda você plantar? Mas Mateus diz que existem sementes justas e sementes injustas. Deus derrama o sol e a chuva sobre os justos e sobre os injustos. As sementes que você planta de justiça, as sementes que você planta de equidade, as sementes que você planta dentro do caminho, dentro das coisas corretas, elas vão produzir coisas corretas. E as que você planta com injustiça, vai produzir injustiça. Deus não está te cobrando para praticar a lei, você não é obrigado a praticar a lei mais, porque a salvação é pela graça. Mas os princípios continuam funcionando. E o que você plantar vai colher. E o que Deus tem a ver com isso? Nada. Ele só criou a lei, ela está aí funcionando. Não é pessoal. Deus não está de cara feia com você. Deus continua bondosamente liberando sol e chuva sobre a sua horta. E Ele não tem nada a ver com isso que você plantou, que não devia ter plantado lá. Não é a responsabilidade dele, é a responsabilidade sua. Então para de culpar Deus, para de arranjar culpados para as decisões que são suas. Algumas dessas sementes, justas e injustas, boas, ruins, nascem mais rápido. Outras dessas sementes demoram mais para nascer. E a grande questão é que a maioria das vezes em que nós estamos colhendo, a gente já esqueceu o que plantou. E quando a gente já esqueceu o que plantou, o nosso coração sempre se sente injustiçado. O nosso coração sempre quer cobrar de Deus e reclamar com Ele, porque a gente não quer colher o que a gente plantou. Sabe, Deus continua sendo bom quando a sua lavoura produz o ruim. Deus continua sendo justo quando sua lavoura produz o injusto. Pastor, mas eu não plantei. Eu não sei se você plantou, mas eu tenho certeza absoluta que não foi Deus que plantou. Deus não foi. Por quê? Porque Ele é bom o tempo todo. É verdade, nós fomos libertos da lei. E como disse o apóstolo Paulo, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém tenha do que se gloriar. Ninguém tem do que se gloriar. Toda a salvação é puramente pela graça. Puramente. Mas a libertinagem ainda vai produzir frutos. As escolhas indevidas ainda vão produzir frutos. As palavras que você indevidamente liberou ainda vai dar resultado. As ações que você indevidamente praticou ainda vai dar resultado. Os relacionamentos que você indevidamente tratou ainda vai dar resultado. E Deus continua sendo bom. Ele não deixa de ser bom porque você fez escolhas erradas. Agora entenda uma coisa. Suas escolhas não têm que definir quem você é. Porque o texto começa dizendo quem você é. Você é filho de Deus. E como você é de Deus, suas escolhas não definem quem você é, mas elas definem o que você vai colher. Você é de Deus, mas ser de Deus não vai impedir que as escolhas produzam colheitas. Normalmente. Pastor, já plantei, agora já estou no meio da colheita, o negócio está difícil, está apertado, está confuso. O que eu faço, pastor? Corre para os braços de Deus. Corre. Gruda nele. Sabe, Ele é o Deus que desequilibra as coisas. De vez em quando eu falo do Evangelho de Deus, para
para algumas pessoas que não querem acreditar, de vez em quando elas me saem com uma história. Pastor, uma das coisas que eu não gosto dos crentes é porque um ladrão passa a vida inteira assaltando, roubando, aprontando, e aí depois o sortudo é crucificado ao lado de Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles me dizem: pastor, isso não é justo, isso não está certo. Como assim? O sujeito faz tudo de ruim e de repente ele encontra Jesus quase que por pura sorte, e Jesus muda o destino do indivíduo, agora está salvo. E eles me dizem: pastor, isso me dá raiva dos crentes, porque o cara apronta, depois vai para o lado de Deus e acabou tudo, né? Agora não tem mais nada, tá tudo bem. Sabe o que eu digo para eles? Eu sempre digo para eles que o ladrão que Jesus mandou para o paraíso foi crucificado a si mesmo, ficou pendurado lá a si mesmo, foi escarnecido a si mesmo, teve a perna dele quebrada a si mesmo, sofreu dores cruentas a si mesmo e cumpriu a pena que o Estado estabeleceu para ele a si mesmo, porque Jesus o encontrou e o salvou. Mas a colheita ainda era dele, porque ele plantou aquilo. Deus não deixa de ser bom e não deixa de amar você, nunca. Toda vez que Deus olha para você, Ele te olha com um olhar de amor, Ele te olha com um olhar de bondade. E mesmo que as suas escolhas tenham sido erradas, Ele ainda será seu Deus, embora a sua colheita vai chegar. Então escute uma coisa: não permita que a dor do seu coração, porque a colheita está difícil, te afaste de Deus. Não permita que só porque você está colhendo difícil, o seu coração se encha de mágoa com Deus e você se afaste dele. Porque escuta isso que eu vou te falar: se a colheita está ruim com Deus, vai ficar pior assim. Sem Deus, a coisa complica muito mais. Deus é bom e Ele entra com você na sua colheita. Ele te socorre e te consola na sua colheita, embora a colheita ainda venha. Escuta: embora Deus criou as leis, embora Deus criou os princípios, não foi Ele que te mandou a colheita, foi você. Foi você que mandou a colheita. Você mandou para você mesmo, você mandou no seu endereço para outro tempo. E quando essa colheita chega, é sua. Trazer a colheita diante de Deus junto com você, vir diante de Deus com a sua colheita, como o ladrão da cruz fez. Sabe, tinham 2 ladrões na cruz. 2. Um deles, irritado por causa da cruz, vira para Jesus e ofende Jesus e diz que nada, você é ninguém, se fosse estava crucificado. Um dos ladrões brigou com Jesus e ele deve estar sofrendo e arrependendo até hoje pelas palavras tolas que ele falou com Jesus na cruz. Ele disse: desce da cruz se você é Deus mesmo. Se você pode, se salva.
Mas o outro ladrão disse: eu estou aqui porque eu plantei, eu estou aqui por causa dos meus pecados, eu estou aqui porque eu mereci estar. Eu estou aqui porque eu fiz por merecer estar aqui, mas Jesus não fez. E aí ele disse: Jesus, lembra de mim quando você entrar no seu reino. E aí Jesus o recebe. Escuta isso. Se rebelar contra a colheita que você mesmo plantou não vai melhorar as coisas, vai piorá-las. Aceitar a colheita, baixar a cabeça e dizer: eu fiz, eu errei, estou merecendo, pode bater. É o que vai resolver as coisas, porque aí Jesus entra na história e conserta tudo. Dá um novo caminho, dá uma nova direção, faz uma nova abordagem. E quem estava indo direto para o inferno, agora está indo para o paraíso de Deus. Sabe qual é o centro disso? Deus é bom e Ele não abre mão de você. Então não abra mão dele. Não importa em que encrenca você esteja metido, não abra mão dele, porque ele não abre mão de você. No ápice da sua perdição, sabe o que ele faz? Ele sobe o Calvário carregando sua cruz. No ápice da sua desgraça, sabe o que ele faz? Ele vai ao inferno viver a sua perdição lá, no seu lugar. Então não abra mão dele. Pastor, mas eu não mereço. E quem é que merece? Sabe quando a culpa bate na porta da gente? Quando a gente se sente indigno, quando a gente sente que não merece, o impulso da culpa, o impulso da vergonha, o impulso do medo da consequência que dá na alma de quem comete erro é fugir, é se afastar, é ir para longe. Mas meu filho, esse não é o caminho. O caminho é encarar a vergonha, encarar a culpa, encarar o medo da consequência e ir pro braço de papai. Papai, tô aqui. Eu sei que eu fiz besteira. Eu sei que o preço é caro. Mas eu quero pagar o preço com você. Eu quero pagar o preço do seu lado. Eu quero pagar o preço nas suas mãos. Eu quero estar com você enquanto a consequência desce. Mas eu não abro mão de você. Sabe, essa é a diferença entre Saul e Davi. Davi aprontou feio, mas quando a consequência bateu na porta dele, ele correu para Deus e disse: pode bater, Deus. Se o Senhor quiser me matar, pode matar, eu mereço. Sabe, Saul aprontou e não era tão grande o erro de Saul. Mas quando a consequência veio, ele disse: não fui eu, isso não é justo, isso não pode acontecer. Deus não é bom, Deus não cuida, Deus não se importa. Para que eu quero um Deus que me cobra tão caro na vida? Sabe o resultado de Saul? Se perdeu completamente. Sabe o resultado de Davi? Se tornou homem segundo o coração de Deus. A questão não é tanto como você se relaciona com a lei. Não, essa não é a questão. A questão é como você se relaciona com Deus. A questão é como Deus e você estão andando. Porque se você e Deus estiver bem, dá para resolver a questão com a lei. Mas se você e Deus estiver mal, não importa o quanto a lei esteja correta, você está encrencado. Deus é bom.